Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma atividade da Bienal do Livro de São Paulo. Eu sou José Luiz Tarran, livreiro, editor da Realejo Livros aqui de Santos, litoral de São Paulo, idealizador da Tarrafa Literária. E eu tenho aqui a oportunidade, o prazer, a honra de bater um papo com um novo autor, mas um novo autor com uma voz extremamente uma identidade muito forte, uma voz que vai chegar muito longe pela sua dedicação e respeito ao ofício da escrita, a escrita de não ficção, que nós vamos falar aqui com Alexandre Gossen. Muito boa tarde, Alexandre. Oi, Tarran, boa tarde. Primeiro eu agradeço, né, a sua participação, é uma honra. É um caso em que o escritor tem mais a aprender com o moderador do que o inverso. Você é um livreiro, né, fantástico, editor, ilustrador, um empresário que, na verdade, é um artista, né, um artista que acaba sendo também um empresário. Então, é uma honra. Te conheço há pouco tempo, mas já tenho minha amizade, meu respeito. E acho que você era realmente a pessoa ideal para conduzir aqui a nossa conversa. Muito obrigado, obrigado. E o nosso assunto, para o pessoal que está nos assistindo, é o tema como o ódio viraliza, né? O termo viralizar, está muito perto da gente, né, Alexandre? Está nos assombrando até. E aqui, claro, você vai conversar com a gente um pouco, ou predominantemente, em cima do seu livro mais recente, o livro O Fascismo Pandêmico, como uma ideologia de ódio viraliza. Um breve ensaio sobre a alma fascistoide, né? Então, eu queria já começar o bate-papo, bom, dizendo que você tem outros dois livros, né? Cidadelas e Muros, e outro título cabeludo que eu esqueci, que você... Pode falar o título aí. Progressofobia. Eita, nós, ó, homem craque aqui. E eu vi na formação do Alexandre uma formação múltipla. Eu acho que o internauta, o leitor aqui, os leitores que estão acompanhando, é interessante eles saberem, antes da gente entrar no assunto do livro, saber a formação do autor, do Alexandre, que é uma formação extremamente eclética, né? Então, um dos livros, Cidadelas e Muros, ele é claramente voltado para a história do urbanismo, né? A formação do homem urbano das cidades. E eu tenho extrema curiosidade em cima do tema também. E aí você deriva agora para um assunto extremamente, não polêmico, mas um assunto do momento, mas que é um assunto que também não é do momento, um assunto que retorna de ciclos em ciclos. Então, falando da tua formação como advogado, especializações em história do urbanismo, e esse mergulho agora no tema tecnologia atrelada à pandemia, como é que você se apresenta, Alexandre? Começa por aí. Bem, com certeza. Esse livro é um acidente, né? Esse livro foi um acidente e, inclusive, ele nasce do Cidadelas e Muros, né? Então, durante a pesquisa para o Cidadelas e Muros, para quem não sabe, foi o meu segundo livro, foi o livro que me projetou no mercado, que me levou a um público maior, depois do Progressofobia. Eu, durante a pesquisa do Cidadelas, que foi uma pesquisa longa de 30 meses para a elaboração dele, eu vinha estudando as cidades modernas, né, as cidades da era moderna, quando me deparei com o fato de que as ideologias políticas modernas, liberalismo, socialismo, conservadorismo, progressismo, todas elas nascem na cidade moderna. Então são ideologias políticas que nós às vezes pensamos que são muito antigas, mas num contexto histórico elas são bem recentes, elas têm no máximo aí 300 anos. E eu achei interessante aquilo, né? Como eu estava pesquisando para o Cidadelas e vinha caminhando para a cidade contemporânea, eu meio que anotei ali, né, e falei, opa, eu acho que eu vou escrever sobre isso depois do Cidadelas.
E aí eu realmente fiquei com esse projeto, a minha ideia, ainda tenho essa ideia de escrever um livro sobre as ideologias políticas, mostrar também esse contexto da polarização que as nossas bolhas de internet têm gerado. E, Tarran, o que aconteceu? Eu publiquei o Cidadelas, comecei a preparar este livro sobre as ideologias, veio a pandemia, como todo mundo, passei a ter mais tempo, pelo menos no início ali do isolamento, que tudo fechou, né? E estava cumprindo aí o meu roteiro de pesquisa. E conforme avançava no meu roteiro de pesquisa, eu me deparei com o fascismo, o surgimento do fascismo já no século XX, porque se nós formos analisar dentro desse contexto aí, dessas ideologias políticas, o fascismo é provavelmente a mais recente dessas que nós mencionávamos. E pensei, bem, vamos analisar o fascismo, ele será obviamente um capítulo desse livro sobre as ideologias políticas. Mas durante o estudo eu concluí que o fascismo ele era muito diferente dessas outras ideologias. Ele era um espécime bem comum, que merecia um zoológico só para ele, né? E nisso, como a pandemia estourou, nós tivemos vários eventos que me assustaram, eu acho que assustaram as pessoas, alarmaram as pessoas, especialmente quem gosta de história, né? Então, passeatas, por exemplo, nos Estados Unidos de supremacistas brancos, passeatas em Berlim, pessoas, né, protestando pelo direito de usar a máscara. Tivemos atos políticos mesmo deliberados, como, por exemplo, o presidente Orbán na Hungria, que praticamente dissolveu o parlamento e conseguiu poderes aí plenos, né? O poder executivo praticamente deixou o poder legislativo de 4. E nós tivemos também no nosso país, né? Líderes políticos aí desfilando sem máscaras, passeatas pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Isso não me pareceu na hora algo inédito. Na verdade, me pareceu incrível como a história estava se repetindo. Nós temos um ambiente de crise econômica, um ambiente de crise política, um ambiente onde houve uma ascensão de um movimento político que é extremamente nacionalista, né, um nacionalismo tóxico, e faltava só uma coisa para ficar igual os 100 anos atrás, né? Faltava só a pandemia, que no caso de 100 anos atrás foi a pandemia da gripe espanhola, e no caso da nossa era, agora a pandemia do coronavírus. E esse paralelo para mim ficou muito claro, né? Você tem o surgimento do fascismo original, né? O fascismo na Itália, ele precisou de todos esses temperos, de todas essas condições horripilantes para ele surgir, né? Isso é algo que os historiadores reconhecem como de uma forma unânime, que o fascismo ele precisa de um momento muito delicado, muito desesperador, onde as pessoas aceitem um líder forte que propõe soluções que teoricamente seriam drásticas, mas necessárias, e assim você aceita perder uma parte da liberdade para, em tese, ter mais segurança. E a gente começou a observar isso novamente, né? Aí, nesse momento, realmente, me pareceu que o ideal era lançar um livro sobre este momento como um instantâneo, né? Como um clique desse momento. Eu não tinha pretensão nenhuma de eternizar, de lançar um fascismo eterno como Umberto Eco, ou como funciona o fascismo do Jason Stanley, ou mesmo as obras que tratam da psicologia do fascismo. A minha ideia era ter um frame, um registro do nosso momento, e demonstrar como o que estava subjacente a esse fascismo 4.0, né, o fascismo, o pós-fascismo, como algumas pessoas têm usado, ou tecnopopulismo, até como alguns pesquisadores também têm usado. Eu queria investigar o que há por baixo disso, quais são as coincidências entre o momento de agora e o momento de 100 anos atrás, e o que realmente alimenta isso. E como você pode conceituar o indivíduo fascista? Ou você acha que dá para a gente chamar o indivíduo de fascista, então, também hoje, não é? Isso já é reconhecido, essa figura do rótulo fascista no século XXI é reconhecido? Uma boa pergunta, tá? A gente tem que fugir, né? Nós temos que evitar ao máximo o conceito, esse conceito que está sendo utilizado
como uma espécie de uma arma, né, contra as pessoas que pensam diferente de nós. Se você pensa diferente de mim, você é fascista. Então, temos que evitar, né, esse Lula livre versus Bolsonaro, Trump versus Biden, esse tipo de fla-flu, ele não vai nos ajudar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui é que, para uma parte dos historiadores, o fascismo teria sucumbido durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra terminou. Os regimes autodeclaradamente fascistas foram derrotados, que seriam os países do eixo, e o fascismo, de uma forma simples, né, teria sido erradicado, e aí nós teríamos tido a Guerra Fria, essa batalha ideológica também entre o liberalismo e o socialismo. Agora, recentemente, nós temos alguns autores de peso, né? Um deles você e eu gostamos muito, que é o Federico Filkenstein, um argentino que atualmente vive nos Estados Unidos. Nós temos o Jason Stanley também, que é um autor muito interessante, e nós temos outros grandes autores conhecidos do grande público, o próprio Yuval Harari tem abordado esse tema também, o Steven Pinker, que tem mencionado, olha, o fascismo, né, como todo movimento político ao longo da história, ele não vai se repetir exatamente da mesma forma. Então, você não precisa de um sujeito fazendo a saudação nazista ou utilizando toda aquela iconografia fascista para que você reconheça algo como fascista, né? O que realmente nos parece, para a gente poder conceituar esse sujeito fascista, é que nós temos que ir na raiz do movimento. Este é um movimento muito mais baseado numa onda, né, estética e numa onda de sentidos e sentimentos do que numa ideologia com dogmas muito coerentes, etc. Então, para começar, nós temos que ter em mente que o fascismo, tanto o fascismo original como esse movimento agora que seria o seu bisneto, ele é um movimento antiluminista. Então, para começar, o fascista, o sujeito fascista, certamente ele é contra o liberalismo e certamente ele é contra o socialismo, o marxismo, o comunismo, etc. Ele é um sujeito que não vai acreditar e não vai confiar nas instituições, né? Ele entende que as instituições, elas não são o meio para você atingir um fim. Esse fim seria uma felicidade coletiva, uma maior dignidade para a população, maiores conquistas materiais e imateriais. Não. Para ele, na verdade, as instituições elas não funcionam como degraus, elas funcionam como amarras. Então, ele propõe, em geral, a ruptura com as instituições com um contato direto do povo, né? E esse líder que seria essa figura paternal, carismática, e ele geralmente, e é sempre, na verdade, pinçado do próprio povo, né? Então, o sujeito fascista, ele é alguém que, sobretudo, ele não acredita na razão, ele desconfia profundamente das instituições, ele é alguém que se pauta por um anticientificismo, né? Ele é anti-acadêmico, ele tem uma espécie de uma obsessão pela igualdade, mas não aquela igualdade decorrente da lei, né? A igualdade de direitos, e sim aquela igualdade entre os seus, né? Os que têm a mesma preferência política, que têm a mesma orientação sexual, eventualmente, né, de acordo com o tipo de fascismo, com os mesmos da sua nação ou da sua religião, etc. É importante a gente lembrar também, Tarran, que não existe um fascismo, né? Você teve o fascismo, ele explode, né, como uma infecção mesmo após o surgimento dele na Itália, de Benito Mussolini, e no livro a gente aborda bem isso, a gente vai buscar subsídios para isso. Você tem fascismo nos Estados Unidos, você tem fascismo na Ucrânia, você tem fascismo na Hungria, no Egito, no Chile, pasme, na China, né? Na China pré-comunista. Então, isso nos faz pensar que, ao contrário do que alguns historiadores defendiam, o fascismo ele é sim possível de se repetir e não está circunscrito a um determinado território geográfico nacional. Há algo aí universal, né, no ser humano que permite que ele se reproduza em outros ambientes. Então, aí nós vamos poder falar disso na live agora. Legal. Interessantíssimo o caminho, Alexandre. Nessa tua fala, eu acabei...
vamos dizer assim, selecionando na memória um trecho do seu comentário, que você disse que durante um tempo algumas pessoas se auto-intitulavam fascistas. Isso é uma mudança, não é? Porque hoje não existem fascistas autodeclarados. Eles atuam como tal, mas eles não se veem como tal, não é? Eu estou derivando aí a partir da sua explanação. E dando um ponto de vista também da tecnologia, pós-internet, redes sociais, é engano meu ou esse ambiente das redes sociais ele favorece a bolha do algoritmo, ela agrupa pessoas que pensam da mesma forma? Você acha que, então, ela pode ser um ambiente tóxico? Sim? Sim, vamos lá, perfeito as suas colocações. São dois pontos aí que a gente tem que tocar, né? O primeiro, se esse sujeito que não se autodeclara, né? E às vezes ele não só se autodeclara, como ele nem se identifica com o fascismo, né? Isso não significa que ele não possa aderir ao projeto, ao arcabouço ideológico. Esse sujeito que não vai se declarar fascista, ele, obviamente, ele não vai se declarar e ele não vai se identificar por uma grande alienação, né, e uma grande ignorância histórica e política, né? Se nós pegarmos um gato, né, e chamarmos de cachorro, ele não vai latir. Mas ele com certeza, se você quiser chamar também de cachorro, você vai chamá-lo de cachorro e ele vai continuar miando. Então, o que a gente observa é que o fascismo, se a gente fizer um paralelo, como a gente fez no livro, uma comparação biológica, eu gosto muito desse amálgama das ciências biológicas com as ciências humanas, porque nós somos uma criatura biológica, embora, né, a gente fala isso bastante no Cidadela, somos um animal urbano. O que me parece é que o fascismo, aquela primeira cepa, né, que seria o original, ele era extremamente agressivo, ele propunha a destruição da democracia como objeto inicial e preponderante, né? Essa era a condição sine qua non do movimento. Esse fascismo, obviamente, ele não existe da forma como ele era, ele não é explícito, né? O fascista não faz hoje em dia um striptease. Se ele tiver alguma suástica, vai estar lá escondidinha, até porque hoje em dia em vários países é crime, né, você utilizar esse tipo de iconografia fascista. Agora, isso não significa que ele não seja. O que me parece que ocorreu, e o Wittgenstein também defende bastante esse ponto de vista, e usando um paralelo com um pensador fantástico norte-americano, que eu recomendo a todos que estão assistindo, que conheçam a obra dele, que é o Daniel Dennett. Daniel Dennett, ele estuda a memética, né? A teoria dos memes, que foi criada pelo Richard Dawkins, onde o meme ele nada mais é que um pacote de informação que deseja ser replicado. Então, de certa forma, a seleção natural ela se aplica também aos nossos pensamentos, às nossas ideias e à cultura. Então, quando você cria um movimento, ou esse movimento é gerado espontaneamente por um movimento coletivo, como é o caso do fascismo, né, que acaba sendo manobrado depois por indivíduos, você tem ali um pacote de informação, né, baseada e ancorada em ódio e ressentimento, que quer, obviamente, se replicar. Só que se esse pacote ele é muito agressivo, como ele era, né, no movimento original, ele obviamente que, vamos dizer, o sistema imunológico da nossa democracia pôde reagir, né, pôde reagir e pôde tentar destruí-lo. O que me parece é que dos anos 50 em diante, nós tivemos um grande salto evolutivo aí desse movimento, e é como se a seleção natural tivesse operado uma seleção das cepas menos agressivas e menos virulentas e principalmente menos explícitas. Então o movimento, ele, ao invés de tentar derrubar a democracia, ele passa a parasitá-la. E é exatamente o termo que o Wittgenstein usa nas suas últimas obras. Então nós temos um movimento que ele não pretende mais implodir o Estado democrático de fora para dentro, e sim corroê-lo de dentro para fora, e não necessariamente também aboli-lo, né? Ele pode ali ficar parasitando. Então me parece que dos anos 50 para cá, nós tivemos um movimento muito interessante, mas mórbido também, porque o fascismo ele explode na Itália como um vulcão em erupção e se alastra pelo mundo, chegando até a América do Sul e especialmente o Brasil
né? Nós temos aí estudos muito interessantes sobre o integralismo, movimento esse que chegou a ter 500 mil de inscritos, assim, é um negócio impressionante. Que partido hoje no Brasil tem 500 mil de inscritos, né? Para quem não acredita que já existiu o fascismo no Brasil, isso nos anos 30. E após a Segunda Guerra, nós temos um movimento inverso. Caudilhos, né, líderes políticos da América Latina, como Perón, Vargas, é como se eles tivessem absorvido uma parte do ideário fascista que fosse compatível com a democracia, né, que não necessariamente destruísse a democracia de fora para dentro, e passam a utilizar estes recursos, este acervo ideológico dentro do regime deles. E isso, obviamente, ocorre uma evolução, ocorre um desenvolvimento desse novo fascismo, nós temos essas novas versões, e ocorre, obviamente, um movimento de migração da pauta. Se antes você tinha como pauta a solução final, no sentido de o extermínio físico das pessoas, né? Você passa a ter, na verdade, uma busca de uma solução final do extermínio das ideias. Nós não precisamos matar as pessoas, nós podemos matar as ideias. E você também observa aquilo que a gente mencionava no início da nossa conversa, aquela obsessão pela igualdade, mas não qualquer igualdade, a igualdade dos seus, ela começa novamente a se manifestar. Então você começa a observar um incremento na homofobia, na misoginia, no racismo, na intolerância religiosa, na intolerância por preferências políticas, entre outras. E usando aí, por exemplo, lições do McLuhan, né, e o conceito da aldeia global nos anos 60, você tem todo um desenvolvimento da tecnologia da informação. Nós sempre falamos internet, mas na verdade esse desenvolvimento da tecnologia da informação ele começa com algo que a gente ama, que são os livros, né? Quando o Gutenberg ele cria esse bichinho aqui, ele propicia que a informação viralize muito mais fácil, como a gente vinha conversando, né? Ela viaja muito mais fácil, ela é compartilhada muito mais fácil. O McLuhan coloca isso muito bem. Isso já foi um salto espetacular, para o bem e às vezes para o mal. Quando esse bichinho aqui ele é trocado por imagens, aí nós temos um salto quântico, né? A imagem ela começa a ser viralizada nos anos 60, até que a gente chega nesse momento agora, que seria praticamente usando uma linguagem aí de física da relatividade, seria uma singularidade, né? Você tem essa era do instantâneo. Então, respondendo à segunda parte da sua pergunta, se essa era virtual, né, das bolhas alimentam o fascismo, com certeza elas alimentam o fascismo no sentido de que aquele cidadão que já tem uma tendência a aderir ao projeto e ao ideário fascistoide, ele pode acabar imerso numa bolha e não ter nenhum tipo de contato fora daquela bolha e vai viver acreditando que aquela bolha representa o cosmos, né? E isso vai gerar uma cosmovisão muito míope para ele. E, finalizando em relação a essa resposta, aí nós temos aí uma outra questão. Dentro do projeto fascistoide, isso para Mussolini ou para Goebbels no regime nazista, o maior trunfo, a maior força do movimento fascista, e você pode observar que eu não chamo de filosofia, porque não é uma filosofia, é um movimento. Ele não tem nenhum dogma, na verdade ele é extremamente flexível para se amalgamar ao seu projeto de poder, né? Qual é o alicerce do regime e do projeto fascista? É a propaganda, né? E hoje, nos tempos aí de WhatsApp da vida, de redes sociais, de profusão de informação e desinformação especialmente, você consegue fazer uma verdadeira lobotomia nas pessoas, né? Nós temos pessoas aí negando a esfericidade da Terra, o funcionamento das vacinas, etc. E temos também a possibilidade agora de talvez não haver um risco tão grande para nós de uma forma material, mas as redes sociais propiciam agressões imateriais que simplesmente destroem a vida da pessoa, né? É muito parecido com a morte civil que nós tínhamos na Grécia Antiga. O termo cancelamento, agora muito utilizado, né? Você tocou no assunto propaganda fascista, né?
você consegue enxergar as diferenças da propaganda fascista para as propagandas de outras correntes e vertentes políticas? Existem particularidades nessa propaganda? Os Sim, ganchos dela? com certeza existem muitas particularidades. E a principal delas é, se a gente for fazer uma comparação apenas estritamente em termos políticos, a primeira grande diferença é no sentido de que o liberalismo e o socialismo, é que eu não estou fazendo nenhuma defesa desses pensamentos também, dessas filosofias, dessas correntes políticas que têm vários defeitos e cometeram várias atrocidades. Mas por serem filosofias iluministas, elas se lastreiam, se ancoram na razão, né? E elas acreditam piamente que é possível nós utilizarmos uma espécie de reengenharia social no sentido de melhorar o mundo através da razão, da ciência, do estudo, da academia, e de uma melhoria material dos bens. Então, em geral, para o liberalismo e para o socialismo, nós estamos, isso para o socialismo mais ainda, nós estamos dentro de uma perspectiva histórica de constante melhora. Para o fascismo, não. Essa é uma grande diferença do fascismo. O fascismo, a propaganda fascista, e no livro nós temos várias imagens, que nós trabalhamos muito com imagens, com iconografia, as pessoas vão observar pequenas diferenças entre a propaganda fascista em cada parte do mundo. Mas, acima de tudo, elas vão ver uma grande semelhança. E qual é essas semelhanças? Quais são essas semelhanças? A principal é a obsessão no retorno ao passado. Então, o líder fascista, quando ele surge de um reclamo de uma grande massa populacional que acredita piamente que antigamente era melhor, né? Então existe uma espécie, o Stanley usa essa expressão muito interessante, um passado mítico, né? Antes é que era melhor, né? Aí a gente pode observar, né, isso inclusive em slogans de eleições de líderes políticos aí ao redor do mundo nos últimos 15 anos, essa volta ao passado foi uma constante. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que a propaganda fascista ela sempre vai exaltar a força. Ela não vai exaltar o diálogo, ela não vai exaltar a supressão das fraquezas de uma determinada sociedade pela assistência. E sim, ela vai propor, de uma certa forma, a supressão das fraquezas de uma determinada sociedade pela eliminação dos fracos, né? Então, essa é uma grande diferença. Você vai observar isso, por exemplo, nas propagandas nazistas, onde você tinha, né, um punho com a suástica, batendo, né, em pessoas desenhadas como comunistas, como se eles fossem baratas, insetos, etc. Você tem no Chile, né, o partido nazista chileno, que era chamado de nazista. Você tem um militar, né, muito musculoso, fardado com a roupa do Chile. Você tem também no Brasil essa propaganda, né, do soldado forte, robusto, viril, trajando ali a sua roupa verde, dos seus camisas verdes. E isso é uma constante. No Japão, que para alguns historiadores não chegou a ser fascista, mas claramente tinha pelo menos uma tendência fascistoide, a propaganda da guerra ela usava muito samurais, né, que não tem nada a ver com o regime fascista, mas como ele transmite uma ideia de passado mítico, de um momento em que era melhor, né? Então, realmente, a propaganda fascista ela tem uma grande diferença. Outra questão que ela também se propõe, ela traz uma adesão, né? Ela traz uma proposta de adesão onde não existe nenhuma possibilidade de você discutir o objeto do movimento, né? Ou seja, ou você se enquadra ou você não se enquadra. No livro, nós recorremos inclusive a uma metáfora famosa, que é a metáfora do leito de Procusto, né? Para o internauta que está nos assistindo, não conhece, depois faça uma busca, é muito interessante, mas em rápido resumo, o Procusto, ele era um bandido, um sanguinário, e além de ser alguém que praticava delitos materiais, ele era uma pessoa também muito cruel. Então ele tinha um leito, a cama dele, onde só ele cabia ali adequadamente na cama. Então quando ele sequestrava uma vítima, ele tentava encaixar na cama. Se a vítima fosse menor que o leito, ele esticava as suas pernas, né, até que ela ficasse do tamanho do leito. Se ela fosse maior, ele cortava as pernas dela e assim ela cabia.
Então, o ideário fascista, a propaganda fascista, ela trabalha exatamente com essa iconografia. Se você não aderir integralmente, sem nenhum tipo de questionamento, você é um inimigo. Você não pode ser um adversário. Não existe adversário. Você é um inimigo e os inimigos merecem o tratamento do porrete, né, das fates. Muito, muito sutil a técnica desse rapaz, né? Agora, enquanto você falava, eu lembrava até do Nelson Rodrigues, dramaturgo, né, que ele falava, coloque um cretino fundamental em cima de uma lata de óleo jacaré, e em breve uma horda de cretinos fundamentais vão se aproximar desse cretino fundamental primeiro, né? Então, é cíclico, né? Assim, realmente, o líder carismático, né, que agrupa em torno dele as pessoas. Eu estou lembrando de outra coisa, Alexandre, que vendo nas suas fontes bibliográficas, né, você tem influências e uma pesquisa muito ampla, que é muito salutar para o seu leitor, porque você não está dentro de uma corrente pura. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você tem lá Freud, você tem Jung, né? Tem Wilhelm Reich e tem Richard Sennett. Eu queria explorar um pouquinho o teu caminho de pesquisador para chegar nesses teus temas que você aborda. Quanto que você deve a toda essa bibliografia? Você é um pesquisador rigoroso? É isso? Sim, com certeza. Eu sou um pesquisador rigoroso e, na verdade, eu nunca considero que a pesquisa está terminada. Eu acho que o livro é uma coisa orgânica, né? Ele encerra, mas tem o fenômeno, eu falo isso com minha produtora na editora, tem o fenômeno do pós-livro, né? Eu continuo estudando depois que eu termino o livro por um bom tempo, e às vezes isso me dá ideias para uma futura edição, e às vezes simplesmente eu mudo de opinião até depois de ter escrito o livro. Não tenho medo em relação a isso. Por ter vindo, talvez, de uma educação muito agnóstica, muito não dogmática, eu sou uma pessoa muito cética mesmo, né? Então, eu nunca considero que uma obra está terminada ou que um estudo está determinado e aquilo não possa ser rediscutido. E eu realmente gosto dessa dialética de mesclar autores que discordam e muitas vezes concordam também, né? Eu costumo brincar, até com alguns amigos que gostam de escrever também, se você arrancar um trecho qualquer de A Riqueza das Nações, né, do Adam Smith, e você colocar um trecho de um capítulo, jogar lá na internet e falar que foi o Karl Marx que falou, muita gente pode acreditar, porque realmente alguns trechos que ele escreveu, ele coincide com o Karl Marx em alguns momentos, né? O inverso também é verdade. Se você tirar lá algo da obra de Karl Marx e escrever que foi o Adam Smith, em muitas coisas eles concordaram. Então, eu acho que, por exemplo, usando os autores que você citou, que para mim são fundamentais, o Freud e o Jung, eles discordavam numa porção de coisas, mas em relação ao fascismo eles concordaram em muita coisa também. E acho importante você ter a perspectiva dos dois autores e, quando possível, de mais de um autor, né? No caso do fascismo pandêmico, isso para mim era crucial, porque eu não queria escrever uma obra dita de direita ou dita de esquerda, né? Tanto que o livro, ele, em determinado momento, embora não seja, ele faz até uma espécie de uma defesa do conservadorismo, né? Eu acho que o movimento conservador ele é importante para a sociedade, como o movimento progressista também é. Nós temos um braço direito e um braço esquerdo não à toa, não temos só um braço, né? Então, eu acho importante tentar enfocar o assunto o menos enviesado possível, ainda que sei das minhas limitações e invocando aqui o paradoxo do Karl Mannheim, né? Eu sei que mesmo tentando fugir do meu viés e de alguma ideologia que possa de alguma forma ter permeado a minha elaboração como ser humano, como autor, eu pelo menos tento evitar cair, né, incorrer nesse paradoxo que o Mannheim falava, né?
que até quando você está fazendo isso, está tentando fugir de uma ideologia, você está incorrendo em alguma. Mas eu tento me manter acima disso o máximo possível, né? Numa distância segura, né? Vamos dizer assim. É. Então, mas você acabou de negar que você não é um conservador, apesar de você ter nuances, né? Então, investigando mais, falando mais sobre a tua identidade, aí no caso, misturando a identidade, a pessoa com o autor, né? Então, você também é híbrido, né, Alexandre? Você acha que o Brasil, você tem alguma impressão sobre se o Brasil ele vai adquirir uma característica própria ou a gente é realmente o espelho do mosaico, o Mosaico Partido, que é o nome de um livro importante também da política recente. Você acha que o Brasil vai chegar dentro de uma identidade ou ele já tem alguma? Eu acho que o Brasil ele está passando por um momento bem interessante. Eu sou otimista nesse sentido, de desradicalização, né, de nós nos tornarmos menos extremistas. Eu acredito que a nossa origem política é reacionária, né? É uma origem reacionária. Nós tivemos a proclamação da República, no meu sentir, por um golpe, né? Ou seja, não é nem conservadorismo, é mais à direita ainda, é reacionário mesmo. E eu acredito que, ao contrário do que, por exemplo, muita gente propaga, o Brasil nunca realmente correu o risco de se tornar um país comunista, né? E acho que o momento onde houve maior ascensão dos movimentos mais à esquerda, ou de centro-esquerda, etc., foi após a Constituição de 88, e tivemos aí governos mais alinhados com o centro, com a esquerda durante algumas boas décadas. E de forma muito parecida com o que aconteceu na Europa 100 anos atrás, esses governos acabaram extremamente identificados com a corrupção, né? Porque se a gente for analisar, Tarran, o que gera ali qual era o cenário para o surgimento do movimento fascista? Uma profunda decepção com a democracia, né? Uma profunda democracia com a elite social-democrata que governava a Alemanha e a Itália, e um medo, né, abissal da esquerda, né, que comia as criancinhas dos comunistas. Isso fez com que um grande contingente populacional se voltasse para essa direita radical, porque os fascistas não eram conservadores, eles eram inimigos dos conservadores. Isso é uma coisa importante de nós mencionarmos aqui. Se a gente até for citar, por exemplo, né, o conservador talvez mais famoso do século XX, Winston Churchill, ele era inimigo dos fascistas. E como os fascistas também eram inimigo dos comunistas. É bom deixar isso bem claro, né, que agora nós estamos numa era de revisionismo histórico, o fascismo virou um movimento de esquerda aí para alguns presidentes, né, não vamos citar nomes, então é bom a gente frisar. Não cite. Vamos frisar. Eu vejo que a população desesperada se voltou para um líder extremo, para um movimento extremista, num momento desesperador. Naquela época, como a gente expôs, crise econômica, né? Inclusive no caso do fascismo alemão, nós tínhamos acabado de ter o crash da Bolsa em 29. Então, assim, um momento muito desesperador. E no caso do fascismo italiano, tínhamos tido a gripe espanhola. E no caso do Brasil, isso é muito parecido, né? Porque nós tivemos uma profunda decepção com essa elite aristocrática política, né? E nos voltamos a um movimento de outsider, algo que fosse contra tudo isso que está aí, contra a política, etc. Ser contra a política, obviamente que você vai ser contra qualquer tipo de transigência. E se você for contra qualquer tipo de transigência, você vai acreditar na solução da força, que é a única que sobra, né? O que eu enxergo, na verdade, é que a população está observando, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que esse tipo de solução extremista, ela não produz resultados práticos, né? Você precisa de um mínimo de consenso para progredir. E aí me parece que a gente caminha para uma migração, um movimento onde a gente vai migrar novamente um pouquinho mais para o centro do espectro, não necessariamente para a esquerda, não necessariamente para a direita, realmente eu não sei. Inclusive eu acho que esses conceitos de esquerda e direita,
eles estão bastante defasados, né, desde a queda do Muro de Berlim, e de forma que a gente precisa procurar uma nova linguagem política, né, para discutir, especialmente questões práticas, e fugir dessas questões muito teóricas e baseadas no ódio, como é o caso desse fascismo populista que a gente está observando em vários lugares do mundo. Você falou do fascismo populista, né? Qual o paralelo entre o fascismo e o populismo, Alexandre? Vamos lá, um grande paralelo. Bem, o populismo ele sempre existiu desde a antiguidade, mas existe uma diferença grande que os historiadores eles abordam recentemente. Falando do populismo, vamos aqui traçar um parênteses aqui, vamos falar do populismo do século XX em diante até hoje, né? Esquecermos do populismo antigo, que envolvia formas políticas ainda muito rudimentares comparadas ao que nós temos, né? Então nós temos que imaginar o seguinte, nós vivemos uma era de estados nacionais, que é uma era recente também, né? Os estados foram formados há pouco tempo. E nós temos que lembrar que essa nossa formação, pelo menos no Ocidente, que se pretende civilizado, ela é baseada em teorias contratuais, né? Teorias do contrato social. Você tem o John Locke, o Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e uma série de outros pensadores, né? Edmund Burke. Você tem também pensadores mais atuais que também abordam bastante, o Amartya Sen, né, de origem indiana. Então a gente tem uma espécie de um contrato social, onde eu renuncio a uma parte da minha liberdade. Freud também abordava isso muito na obra dele, né, para ter uma civilização, para que não seja a sociedade onde a lei do porrete vai imperar. E dentro desse contexto, você obviamente pensa num regime democrático que você vai eleger líderes que farão o que é melhor para a população de uma forma geral. Mas você vai ter um sistema de representação, né? Ou seja, você vai ter um parlamento que vai representar uma parte da população e vai ter essa divisão de poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo, senão você não tem a teoria do contrato social funcionando plenamente. O que acontece com o populista? O populista, ele, de certa maneira, ele considera, ou porque ele realmente acredita nisso, ou porque ele tem finalidades inconfessáveis, ele considera que esse organograma, né, esse sistema contratualista, ele, na verdade, ele funciona como algemas para ele realmente fazer o que ele acha que seria melhor para a população. E ele não aceita ou não concorda com esse sistema de representatividade. Então, ele tenta criar um link, né, uma ligação direta entre a população e ele. E assim ele se apresenta como a pessoa que sabe realmente o que é melhor para a população, e não o parlamento, muito menos o judiciário. O grande risco do populismo, desse populismo tóxico que nós estamos vivendo agora e que bebeu na fonte fascista e utiliza, inclusive, uma parte do ideário fascista, tanto a direita como a esquerda, hoje em dia, você observa isso. E o grande risco disso é que, ao você menosprezar um dos poderes e, inclusive, jogar a população contra um ou os dois poderes, você pode fazer uma ruptura nesse sistema do contrato social, né? Nessa teoria contratualista. Porque aí você tem, na verdade, uma grande massa ligada diretamente ao seu líder, sem nenhum tipo de divisão de poderes. E o poder, quando ele não tem um tipo de contrapeso, um tipo de limitação, ele é absoluto, né? E aí a gente tem aquela célebre frase, né, de que o poder absoluto ele corrompe absolutamente. Eu acho que um ponto bacana da gente mencionar, Tarran, em relação ao fascismo, é que o fascismo ele não poderia ter nascido num outro momento, né? Até a gente pegando esse link da teoria do contrato social, o fascismo ele tinha que nascer realmente no século XX e se manifestar atualmente da forma como ele está se manifestando. Por que isso? Não é necessariamente por mudanças tecnológicas ou necessariamente de comunicação.
Na verdade, isso é fruto de uma mudança demográfica que o mundo viu acontecer. Um autor fantástico, conservador, para não falarem que eu não citei autores conservadores, né? Que aborda muita precisão e sem nenhum tipo de dados, né, sobre isso na época, foi puramente por feeling, foi o Ortega y Gasset. Né? O Ortega y Gasset, ele sonda isso já nos anos 30, como Freud também sondou, mas ele diz o seguinte, olha, essas mudanças que foram para melhor, né, em condições de saneamento básico, condições alimentares, condições médicas, todas essas mudanças criaram uma mudança demográfica, onde nós tivemos um grande contingente populacional que passou a ter melhorias, né, nas suas condições e passou a ter uma representatividade em extrato populacional diferente. Então a gente pode dizer, Tarran, que no início do século XX foi o primeiro momento em que a elite, e aqui eu não uso nenhum tipo de conotação marxista, mas a elite econômica, aristocrática, política, religiosa, militar, a elite que sempre pôde mandar no mundo, ela passou a ter que responder à população, uma população numericamente muito grande. E essa população, obviamente, ela não queria mais ser liderada por alguém que não fosse um espelho, né, que não lhe representasse. Não à toa, se nós observarmos os líderes fascistas, eles são, em sua maioria, né, populistas, e eles realmente não vêm da elite, né, eles vêm desses estratos intermediários ou inferiores da população. Então, obviamente que quando os caudilhos aqui na América do Sul, eles observaram esse movimento fascista, eles identificaram, eles falaram, opa, peraí, tem algo aí dessa salada que vem a calhar para nós, né? E nós podemos utilizar isso de uma forma muito adequada. Interessante todas essas conexões e características, mas realmente o Brasil, ele me parece, né, que a gente tem umas características únicas no mundo, né, e portanto, a gente está sempre olhando, tentando antever o futuro um pouco, e olhamos para o passado, mas sem características tão conectadas totalmente conosco, não é? Me parece. Agora, vamos ao assunto, Alexandre, que dá nome ao nosso bate-papo aqui. Vamos caminhando para o fim, nós temos aí 10 minutos, né? E eu quero que você concentre aí em torno do assunto por que e como o ódio viraliza, Alexandre. Claro, claro. Bem, primeiro, o movimento fascista, ele é um movimento baseado no ódio, lastreado no ódio e ancorado no ódio. É um movimento, como nós falamos aqui, ele não é um movimento propositivo, né? Ele é um movimento iconoclasta, ele pretende, né, destruir tudo isso que está aí. Né? É um movimento que tem uma grande semelhança com o romantismo alemão, é um movimento niilista, de certa maneira, e esse movimento a gente sabe facilmente que ele advém do ódio. E esse ódio, que pode começar como um ódio individual, ele acaba se tornando um ódio que pertence a uma certa coletividade, a um determinado grupo, que se sente, de certa forma, desprestigiado, ou ignorado, ou invisível. Agora, é fundamental, e por isso que durante o fascismo pandêmico, durante a elaboração do livro, eu não quis beber apenas na fonte da ciência política, era necessário a gente voltar mais, né, porque a gente precisa entender de onde vem esse ódio. E o que a gente observa é que o ódio, ele é um sentimento universal, sim, inerente aos sapiens, ao ser humano. Não existe um ódio chinês, um ódio argentino, um ódio africano, existe o ódio do ser humano, todos nós podemos sentir, como nós podemos sentir o amor. Só que, ao contrário do amor, o ódio, ele é um sentimento consequencial. Ele é um sentimento que ele deriva de um sentimento primordial. Você não simplesmente odeia, você odeia por alguma coisa, né? Ainda que isso pareça irracional para os outros. E o que esses estudos de psicologia demonstram, até remontando a própria mitologia que
como o Joseph Campbell, né, ele nos dizia, o mito ele sempre não deve ser encarado nele mesmo. O mito ele fala sobre algo maior, sobre algo que vai realmente falar da nossa essência. Ele não é uma historinha com uma tragédia no final. Então o ódio, ele na verdade ele deriva do ressentimento. E se a gente pegar realmente a mitologia, vamos usar, por exemplo, a mitologia grega, que é uma das mais conhecidas no Ocidente, a deusa do ódio, por exemplo, é a deusa Eris, que era filha de Zeus e filha da Hera. Né? E por que ela odiava, por que ela criava discórdia, por que ela produzia guerras, etc. Basicamente por ressentimento, porque ela, no caso dela, né, esse era o motivo de ressentimento dela, ela se sentia feia, né, em comparação com a família, com a irmã, com a mãe, com o pai. E por se sentir feia, ela se sentia rebaixada, recalcada, ressentida, e aí a partir daí ela passava a odiar. O que me parece, Tahan, é que o ódio, ele propicia, e a gente tem que falar isso, por pior que seja, porque isso é inerente, qualquer um de nós pode incorrer nisso, por isso o fascismo ele exige uma vigilância, qualquer um de nós pode aderir ao ódio. O ódio ele nos propicia um sentimento de força, de poder, de potência. Né? Enquanto o amor, enquanto sentimento propositivo e construtivo, ele demanda muito tempo para que você colha os frutos e para que você consiga algum tipo de reconhecimento, até que todo ser humano no íntimo busca isso também, não é nenhuma vergonha. O ódio ele te dá esse reconhecimento de uma forma imediata, né? Você praticando ódio, condutas de ódio, condutas odiosas, condutas cruéis ou condutas que rebaixem os outros ou agridam os outros, você pode até não se sentir bondoso, mas você se sente forte, né? E você consegue toda aquela atenção que você acha que você não teve, que ele era merecida durante algum tempo, ou como um ator político, ou como um ator social, com o ódio você vai conseguir aquela atenção em 15 segundos. Isso é algo observável, né? A gente realmente nota isso. Então, é uma espécie de uma ratoeira e emocional que nós temos que lidar. Eu acredito que o combate, como a gente fala no livro, fogo não se combate com fogo, né? Ele não prescinde não só de uma elaboração e de um estudo intelectual. Nós precisamos melhorar como seres humanos. Emocionalmente, nós temos que nos conhecer melhor. Muito bom, Alexandre. E indo para o nosso desfecho, que nós temos aí 5 minutos, né? Você acabou de falar do instantâneo do ódio e da lentidão do amor. E falamos dos ciclos históricos, né? É engraçado, eu queria conversar com você, não sei se já comentei contigo alguma vez, eu me peguei surpreso falando dos ciclos históricos, assistindo uma série ótima chamada Peaky Blinders, e que numa passagem há uma festa do novo político em ascensão, e ele toma a palavra nessa festa e grita algo como o nosso país acima de tudo, Deus acima de todos. Quando ele fala isso, eu fiquei em choque, eu falei, nossa, será que eu estou tendo uma alucinação? É incrível o paralelo entre os excessos, o marketing desse Brasil que prega muito essa... É confortável a polarização, porque você cristaliza exatamente os contrários e você estabiliza dessa forma um contingente do seu lado, não é? Quando você procura o diálogo ou procura a reflexão, você rema contra essa polarização. Você não pode concordar 100% ou zero com as coisas. E é um caminho mais trabalhoso, o caminho da reflexão, do caminhar com construção de ideias, né? Então, era só contar esse caos aí desse muito paralelo. Agradecer a oportunidade de poder te entrevistar para esse público da Bienal do Livro de São Paulo. E, como a gente está na Bienal do Livro, eu vou mostrar aqui os livros
Cidadelas e Muros, Fascismo Pandêmico, que podem ser encontrados nas redes do autor, nas redes da editora Autografia. E nós temos aqui 4 minutos, Alexandre. Eu queria que você fizesse aí as suas últimas considerações e saudasse aí o público desse tradicionalíssimo evento. Eu tenho orgulho de estar colaborando aqui. Com certeza, Tarran. Eu tenho um grande orgulho. É a minha primeira Bienal e com um ano de carreira, né? Então está sendo para mim muito interessante essa ascensão, com essa possibilidade e oportunidade de participar. Espero que o ano que vem com vacina e presencial. Ano que vem não, né? Daqui 2 anos. Mas espero que seja presencial. E eu convido as pessoas que quiserem conhecer mais as minhas ideias a acessar as minhas redes sociais, @alegossen, né? Se escreve GOSSN. Tenho também o Facebook, Twitter, tenho o meu site pessoal, que tem também as minhas obras. Nós produzimos muito conteúdo, muitas colunas semanais lá, onde podemos discutir mais essa questão que o Tarran colocou, que eu tenho até um nome, viu, Tarran? Eu chamo isso de combo ideológico, né? Você vai comprar uma ideologia por combo. Você quer com batata frita, hambúrguer e milkshake, não dá para escolher, não, eu quero só batata, né? Você tem que comprar o pacote todo. E também terminar dizendo o seguinte, que minha esposa ama Peaky Blinders, é uma série fenomenal, eu também gosto, e eu não lembrava dessa passagem, mas realmente essa passagem é premonitória, né? Assustador. E agradecer o seu compromisso aqui, tê-lo nos entrevistando. Puxa vida, é uma honra, você é um cara, você é uma lenda, né, dos livros, e agradecer a organização da Bienal, impecável, e mandar um abraço para todos, cuidem-se, vamos nos manter aí seguros durante essa pandemia, para que todos possamos estar na próxima Bienal são e salvos. É isso aí, um grande abraço a todos, obrigado Alexandre Gossen, obrigado Bienal do Livro de São Paulo, até breve pessoal, um abraço.